Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fazer o quê? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, a gente tem uma partida espetacular aqui do Meltwater Champion Chess Tour. Meltwater, né? A água derretida, olha que coisa, é o nome do torneio. E aqui a gente tem grandes jogadores, né? Os melhores jogadores aí do mundo. A gente tem de brancas nessa partida que eu vou mostrar o Nils Grandelius. Ele não é grego, ele é sueco. E aqui está jogando contra Sergei Karyakin, o gigante russo. Vamos dar uma olhada que essa partida é muito boa. Só lembrando, pessoal, quem quiser aí mais detalhes sobre o curso que começa amanhã com o mestre Fid Lucas Cardoso para jogadores de até 1.300 de rating online aí do chess.com, mais detalhes aqui na descrição do vídeo, tá bom? Nils Grandelius com as peças brancas, abre com o peão do rei E4, o Carioquinha responde aqui com E5, peão do rei, temos cavalo em F3, cavalo C6 aqui pelo Carioquinha, agora bispo B5, a abertura Rui Lopes aí, ou espanhola A6 atacando o bispo. Bispo em A4, cavalo em F6, atacando agora o peão central. E aqui Roque, o Nils Grandelius simplesmente coloca o rei aí em segurança, deixa o peão de E4. O Karyakin não está interessado em pegar peão, ele segue aqui com o bispo em E7 desenvolvendo peça, D3 protegendo o peão central, B5 atacando o bispo B3 e aqui D6 simplesmente possibilitando o desenvolvimento do bispo. C3 Roque e agora A4 tentando danificar aqui a estrutura de peões do Karyakin. Agora B4 pelo Karyakin avançando, A5 deixando esse peão sozinho e agora a torre B8 aqui pelo Karyakin dando proteção. Fica tranquilo, meu amigo, estamos te dando retaguarda. Agora cavalo de bem em D2 foi jogado, bispo em E6 propondo a troca dos bispos de casas claras e aqui cavalo C4 evitando. H6 pelo Karyakin, torre 1 agora pelo Nils Grandelius e aqui dama C8 pelo Karyakin, né? Uma das ideias é pilhar aqui junto com o bispo e também proteger o peão que ficou esquecido lá em A6 com a saída da torre e com a saída do bispo, né? São duas peças que poderiam estar protegendo lá em A6 e não estão, então a dama traz aquela proteção. Agora H3 foi jogado aqui pelo Nils Grandelius, impedindo a entrada de peças aqui em G4 e a gente já começa, né, ter vontade de em algum momento capturar esse peão. Ainda não, tem que preparar a peça e tal, mas temas táticos já começam a existir depois desse H3 aqui corajoso na frente da bateria de bispo e dama, né? A partida seguiu com torre D8, Karyakin vai desenvolvendo peça, bispo C2 e agora bispo em F8. Temos dama em E2, B3, olha só, atacando o bispo vem para B1, aqui o Sergei Karyakin ganha bastante espaço, né, na ala da dama depois desse lance B3. E agora um lance difícil de encontrar, difícil até de considerar aqui pelo Karyakin, torre B5, olha que lance legal. Escraviza aqui as peças do Nils Grandelius na defesa do peão de A5, também dá suporte aqui para D5 e E5, um lance bastante interessante aqui, torre B5, difícil de encontrar. A partida seguiu com bispo E3 e agora a torre E8, passando a torre para a coluna E. Temos D4 pelo Nils Grandelius, ficando com o tão sonhado centro clássico, os peões em E4 e D4. Temos E por D4 e agora cavalo por D4. Cavalo por D4 e aqui bispo por D4, atacando o cavalo, ameaçando aqui danificar a estrutura de peões do Karyakin. E nesse momento o Karyakin olha para essa torre aqui, que não veio só atacar peão, ela também veio gostar de mobilidade aqui na quarta horizontal. Ele olha para tudo isso, ele olha aquele peão suculento lá em H3, ele não se aguenta. Vai, pessoal, é isso que a gente gosta, Karyakin, vai lá. E aqui então, né, como um carioca aí da gema, o Carioquinha captura agora aqui bispo por H3, sacrifica. O Nils Grandelius fala o seguinte, beleza, eu vou capturar esse bispo, mas primeiro eu vou levar esse cachorro junto. Bispo por F6, G por F6 e agora G por H3 e dama por H3. O Nils Grandelius aceitou aí o sacrifício do Karyakin, o Karyakin estourou a cobertura de rei do Nils Grandelius, tem a torre vindo aí e agora a posição é muito difícil de jogar. Nils Grandelius está na corda bamba, ele encontra o melhor lance da posição F4, tirando a casa de G5 aqui da torre. A partida segue com rei H8, dando licença aqui para a torre ocupar essa casa. Temos dama G2 aqui desesperadamente, o Nils Grandelius propõe a troca das damas. Dama H4 aqui pelo Karyakin, ameaçando agora a torre. E notem que o bispo aqui não está numa posição muito favorável, né? Tá cortando a conexão aqui das torres. A partida seguiu agora com torre E3, colocando a torre em segurança. E agora D5, uma bomba atrás da outra. O Karyakin está com uma peça a menos, mas está com bastante atividade.
A partida seguiu agora com torre H3. Por quê, Rafael? Não dava para ter capturado aqui simplesmente o peão? O cavalo está protegendo a torre aqui em E3. O problema todo é que o lance D5 aqui do Cariaquim, a grande ameaça dele é trazer o bispo aqui para C5, trazer o bispo para o jogo, e aqui as pretas teriam um forte ataque, uma posição vencedora. Por isso D5 exclama e por isso torre H3, aqui desesperado, o Nils Grandellius quer trocar peça, ele tá vendo que tá vindo pancada por aí. Dama em E1 cheque, esse bispo tá atrapalhando demais, né? Aqui se ele pudesse se arrepender, né, o Nils Grandellius desse bispo B1. Dama E1 cheque, rei H2 e agora D por C4, recuperando a peça, Sergei Cariaquim. Temos E5 e agora E5 parece um lance de reação, né? Aqui o Nils Grandellius está tentando estourar também a cobertura aqui do adversário, liberou aqui a diagonal da dama, existe algum ataque, o bispo está escravo, o E5 tenta abrir linha aqui também para o bispo de Casas Claras, né? Mas nessa posição então o Cariaquim vai para um lance sensacional. O Cariaquim que sacrificou o bispo agora sacrifica a torre, olha só que sensacional, torre de B por E5, a partida seguiu com F por E5 e agora dama por E5 cheque. O Cariaquim tá jogando com uma torre a menos, dama G3 cobrindo cheque, agora dama E2 cheque, foi jogado dama G2 cobrindo e agora bispo D6 cheque. O bispo entrou em jogo, um movimento bastante arriscado, esse lance vem com cheque, mas deixa o peão de H6 solto e torre por H6 vem com checkmate. Os dois andando na corda bamba, a partida seguiu com rei H1 e agora existe a ameaça do checkmate. O Cariaquim segue com dama D1 cheque. Aqui temos dama G1 cobrindo e agora dama D5, mais um cheque. Aqui temos bispo em E4 cobrindo. Por quê? O que está acontecendo aqui nessa posição? Se jogar dama G2, torre E1 entrega checkmate na hora, né? O bispo tá tirando a casa de H2, então não dá para cobrir o cheque aqui com dama G2. Também não dá para mexer o rei. Então só sobrou aqui o lance bispo E4, né? O único lance, e esse lance vai fazer com que a torre agora fique protegendo a fileira do fundo, a dama vai poder ir para G2. Legal, aqui o Nils Grandellius tem que entregar material para não levar checkmate. Bispo em E4, temos dama por E4 cheque, dama G2 e agora a dama... enfim, a questão material aí até que tá um pouco mais equilibrado, mas o Cariaquim tem muito peão, né? Vamos contar? 2, 4, 6, 7, ele tem quase todos os peões aí. E agora não vai mais existir checkmate, porque dama por G2 cheque elimina a possibilidade de checkmate da coluna G para o rei. Temos rei por G2, torre E2, a torre na sétima cheque, rei F3, torre por B2. E vamos ver então esse final, torre bispo contra par de torres. No entanto, as brancas estão quase sem peões e as negras têm quase todos. A partida seguiu com torre por H6 cheque, levando um peão, rei G7, torre H4 e agora torre C2, ameaçando esse cara aqui de C3 e também dando caminho para o peão passar. Temos torre por C4, defendendo o peão de C3, capturando mais um peão, mas agora B2 avançando, torre B1 tentando segurar o peão e agora bispo A3, dando segurança para o peão de B2 para que se possa jogar torre C1. A partida seguiu com torre G1, cheque, é o desespero, rei F8, torre por C7. Temos torre C1 propondo aí a troca das torres, o peão quer ser promovido. A partida seguiu com torre C8, cheque, rei E7, torre de G em G8, evitando aí a troca das torres, mas depois de simplesmente B1 aqui, ressuscitando a dama aqui pelo Sergei Cariaquim, o Nils Grandellius abandona aqui a partida, né? Que sensacional aqui essa posição. Ô Rafael, mas precisava abandonar? Essas torres aí podem começar a dar cheque aí eternamente nesse rei, vai ter cheque perpétuo. Vamos empatar? Propõe aqui um empate pro Cariaquim. Nada disso, né? Aqui abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui é o seguinte, ó. Mesmo que as brancas queiram ficar dando cheque, vamos imaginar, torre de G em E8 cheque, rei D6. E aqui você pode escolher alguma das torres. Vamos imaginar primeiro a torre aqui de E em D8 cheque. Aqui simplesmente rei E5 e depois de torre E8 cheque o rei vem para F5 e não tem mais cheque, né? O bispo está segurando a casa de C5, o peão está segurando a casa de E5, o rei também. Acabaram-se os cheques e uma posição vencedora. Ah, mas então eu vou dar cheque com essa torre aqui de C. Torre de C em D8 cheque, rei C6. Aqui tem bastante cheque mesmo. Torre C8 cheque, rei D5. C4 mais um cheque, rei D4. Torre de C em D8 cheque, rei por C4. Torre E4 cheque, rei C5. Torre C8 cheque, rei D5. É cheque que não acaba mais. Torre D8 cheque, bispo D6 agora acabou. Uma hora esses cheques acabam, né? Então aqui seria simplesmente postergar o inevitável, né? Aqui não tem como seguir e aqui simplesmente com uma dama no tabuleiro aqui, dama, torre, bispo contra duas torres, não dá, né? Com rei exposto, aqui as brancas vão levar checkmate em alguns lances.
Sensacional essa partida do Carioquinha, ele saiu sacrificando o bispo, depois ele sacrificou a torre, conseguiu todo tipo de ataque. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 97,7% de precisão aqui para o Carioquinha, dali Carioquinha. E aqui o Nils Grandellius, 95,8%, foi um pouco menos preciso, né? Errou um pouquinho mais, chegou a ficar melhor ali. Aquele sacrifício do Carioquinha tinha recursos para serem defendidos. O ponto todo é... o difícil é encontrar esses recursos, né? Aqui o Carioquinha fez a coisa certa, ele jogou o Nils Grandellius na corda bamba e o Nils Grandellius não conseguiu caminhar sobre ela, né? Então aqui ficou melhor o Carioquinha. Em algum momento houve um equilíbrio, mas o Carioquinha restabelece ali, ficou mais fácil de jogar de negras, né? Vamos voltar no tabuleiro e tentar entender alguns momentos importantes aqui, vamos lá. O Carioquinha vem com o Dama H4 aqui atacando a torre e o Nils Grandellius assustado faz aqui o torre 3. Esse aqui é o momento crítico da partida. Aqui as brancas ainda conseguiriam seguir com rei F1, no entanto que humano faria esse lance, né? Que ser humano defenderia a torre aí trazendo o rei para casa de F1, né? Aí depois de torre H5 teria que jogar rei E2, vamos falar a verdade, né? Aí depois de F5, por exemplo, aí torre G1, olha só que loucura, ameaçando checkmate. E aí depois de dama H2, então evitando, dama por H2, torre por H2, cheque, rei F3, torre H3, cheque, rei G2, torre H4, peão de F4 está atacado, peão de G4 está atacado, poderia seguir bispo D3, torre por F4, torre de A em F1, torre por F1, torre por F1, F por E4, e depois de bispo E2, por exemplo, D5, protegendo o peão de E4, atacando o cavalo, cavalo em E3 e C6, e torre por F7, a gente teria esse final, brancas com uma peça a mais, o Nils Grandellius com uma peça a mais. Sim, o Carioquinha teria 6 peões contra 3, no entanto, pelo fato aqui das peças das brancas estarem bem colocadas e dos peões serem alvos aqui fáceis para o bispo, a gente pode dizer que as brancas teriam uma posição melhor, né? Então teria que ter conseguido encontrar todos esses lances, começando com rei F1, rei E2, né? Aquela ideia de torre G1. É realmente muito difícil um ser humano fazer isso. Vamos olhar outro momento importante. Depois do lance E5 aqui do Nils Grandellius, o Carioquinha vem com essa ideia marrenta de sacrificar a torre aqui, torre de B por E5, temos F por E5 e dama por E5 cheque, e aqui não é possível que o Carioquinha aqui com uma torre a menos esteja ganho, né? Na verdade ele não está. No entanto, aqui o Nils Grandellius com muito pouco tempo no relógio, tempo já próximo de zero aqui, o Carioquinha com 3 minutos, lembrando que tem 10 segundos de acréscimo por lance, o Carioquinha tem uma infinidade de tempo a mais, né, do que zero. Então aqui, com muito pouco tempo no relógio, o Nils Grandellius faz um lance de reflexo, rei, dama G3, né? Aqui rei H1, mais uma vez, é muito difícil você fazer um lance desse, né? Coloca o seu rei exposto na fileira do fundo, mas seria o caminho para ser seguido. Depois de dama E1 cheque, dama G1, por exemplo, e depois de dama D2, bispo F5 aqui pelo Nils Grandellius, sacrifica o bispo, mas traz a torre de volta, porque dama D5 cheque, vai ganhar o bispo, e depois de dama G2 e dama por F5, pelo menos Nils Grandellius poderia seguir agora com torre G1, ameaçando checkmate. E aí depois de dama G5 evitando dama C6, pressionando a torre, atacando a dama. E aí depois de dama E5, salvando a dama e salvando a torre, dama G2. E aqui no mínimo o Nils Grandellius conseguiria forçar um empate aqui por repetição de lance, né? Então faltou aí pro Nils Grandellius nos momentos chaves encontrar esses lances. Agora, com pouco tempo no relógio, né? E além de tudo, lances assim que na maioria das vezes não são muito naturais, né? Só com a ajuda de computador a gente acaba encontrando. É muito difícil realmente ali, né? Na hora do vamos ver encontrar esses lances. Mas é isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal e ative o sininho. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez. Xadrez.